Eu quero iniciar esse vídeo com um pensamento estoico que diz que a vida é opinião. E como assim a vida é opinião? Bom, porque um obstáculo ou um bônus vai depender do observador. Como ele vai interpretar aquilo que acontece na vida dele. Você pode enxergar o obstáculo como uma barreira definitiva ou como uma oportunidade para ganhar experiência e ser alguém melhor. E por que eu trouxe essa visão estoica já para começar com o pé na porta no nosso vídeo? Porque, como falamos de desenvolvimento masculino aqui, é importante saber quais são as mentalidades que mais bloqueiam o nosso desenvolvimento. E aqui nesse vídeo você vai descobrir então os 4 pensamentos que mais destroem a sua autoestima e o seu processo de evolução e que você deve eliminar da sua vida para ter uma vida mais elevada, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desenvolvimento pessoal masculino aqui no nosso canal, eu quero que você apoie essa iniciativa, não só colocando aí o sino das notificações para que os vídeos cheguem até você e melhorem aí o seu mindset do dia a dia para que você saia melhor do que entrou nesse vídeo aqui. E se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, na comunidade Projeto Conselho. Uma satisfação sempre. E bem, vamos lá, senhores. 4 pensamentos que destroem a sua visão de futuro. Primeiro deles, quando focamos demais em objetivos apenas de longo prazo. Senhores, eu já comentei aqui que a vida ela é mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros rasos. E isso é verdade. O resistente sobrevive mais do que aquele que é o apressado e que quer tudo na hora. Mas é importante não ter apenas objetivos de longo prazo, porque senão você vai apenas viver pelo futuro. Então olha só que armadilha complicada. Você não pode viver apenas em grandes metas, como comprar tal casa, comprar tal carro daqui a 10 anos, ter tal renda daqui a 15, me aposentar com 45 ou 50 anos, porque até lá você vai deixar de viver por isso? Então a ideia é viver também no presente, aprender a apreciar o momento presente, os rituais do dia a dia, o prazer nas micro decisões que você toma. Por exemplo, você, quando vive muito para o futuro, você deixa de apreciar uma boa música, um bom filme, um bom encontro com amigos, certo? Aquela bebedeira saudável, comentando coisas do dia a dia, melhorando o seu mindset aí, abrindo visões, tendo opiniões distintas para melhorar a sua visão de mundo. Então, se você não aprende a viver no presente, você acaba prejudicando o seu desenvolvimento, porque você vai acabar, então, vivendo sempre para depois. E olha só, se você vive para depois, você deixa também de construir o agora. Porque viver para o depois é aquela construção de uma nada saudável ansiedade. O que é a ansiedade, senão o excesso de futuro? Pensar demais no depois. E se eu ficar doente? E se a minha reserva de emergência se esgotar? E etc, etc, etc. Você aprecia os pequenos momentos da sua vida, quando você toma um café devagar, quando você ouve ou vê, né, um documentário ou um podcast absorvendo cada ideia ou não. Você é aquela pessoa que tem multi-abas abertas no seu computador ou, enfim, né, não consegue focar em uma tarefa no presente porque pensa já que está perdendo tempo e está focando na do futuro. Inclusive eu tratei isso na nossa área de membros, deixo aqui no comentário fixado o link para acessá-la, uma série falando sobre minimalismo, certo? E essencialismo, onde eu resenhei esse livro e trouxe para a comunidade. Será bem-vindo lá. 2. A tal da vida comparativa. Comparamos a nossa corrida com a corrida dos outros. Senhores, as pessoas só mostram online aquilo que lhes convém. Esqueça a ideia da Matrix, da vitrine, das vidas que são vendidas virtualmente. As pessoas escondem as suas falhas ou colocam falhas como virtudes para humanizar os seus perfis online. Mas aquelas falhas que elas realmente se envergonham de ter tido, elas escondem. Por quê? Porque a ideia é você fazer um marketing digital da sua vida. Então as pessoas escondem as falhas. Então se você, sabendo, você na sua micro-rotina, que sabe das suas falhas pontuais, que se envergonha de algumas delas,
e tenta superá-las, se você comparar com a vida das pessoas que são de sucesso, que são modelos a serem espelhados, você vai acabar pirando, porque você não sabe dos detalhes dos bastidores, não sabe de alguma sorte e do privilégio que elas tiveram, que elas propositalmente escondem para parecer que sempre vieram do nada, do zero e aquela coisa toda. E olha, elas podem até ter vindo. Podem ter casos de pessoas que não tinham nada e que construíram tijolo a tijolo sem um pingo de sorte e apenas no puro talento. Mas sabemos que não é a totalidade das pessoas. Então, se você comparar-se, ou seja, a sua vida imperfeita, com a perfeição da vitrine dos outros, você vai acabar pirando. Compare-se não com os outros, já falei isso aqui no canal, compare-se com aquilo que você era anteriormente. E esse segundo pensamento é poderosíssimo para você reduzir o seu estresse diário de achar que está sempre atrás na corrida. 3. O excesso de passado, quando você foca muito nos seus erros e deixa então de viver não só o presente, mas também de planejar para o futuro. Você é aquele tipo de pessoa que vive remoendo oportunidades que você não abraçou e fica repensando sobre elas constantemente? Ou até mesmo acha que deveria ter agido de tal forma melhor naquela ocasião lá e isso acabou deixando você atualmente no estado quase depressivo porque achou que perdeu oportunidades da sua vida? Senhores, não sejam dramáticos. Oportunidades como essa virão. A ideia é como você absorve essa experiência e sai poderoso dessa sua empreitada ou desafio. Você pode aprender com os erros, como comentei, ou você pode ficar remoendo eles constantemente. Ah, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade no trabalho, eu teria agora o meu cargo acima, né, sendo promovido. Ah, se eu tivesse concluído tal disciplina na faculdade, agora eu estaria semestres adiantado. Ah, se eu tivesse me prestado aquela vaga tal, eu estaria empregado e não agora fora do mercado de trabalho, e etc, etc, etc. Não cabe a você remoer o passado nesse nível a ponto de deixar de viver o seu presente. Viva os seus erros, anote-os para não cometê-los novamente, aprenda com a experiência para lá na frente você estar mais preparado, ao invés de pensar, eu deveria ter feito, quando acontecer contigo de novo, você já tem uma resposta mais imediata àquele desafio que se repetiu na sua vida, só que com uma outra forma, né? Voltou tomando uma outra forma, mas você está mais calejado para lidar com ele. E 4, você vive numa frustração constante porque você fez abaixo daquilo que era esperado, ou seja, você não conseguiu seguir um plano conforme o planejado. Senhores, pensa numa tática militar. Sempre que você está em treinamento e algo dá errado, você reformula o plano e não desiste dele. Você tem uma noção de trilha, mas o que você faz? Você recalibra e volta para o campo de combate mais munido, sabendo agora das possíveis outras eventualidades que possam vir a acontecer, outros imprevistos. Nenhum plano é perfeito. Se você tem, por exemplo, uma meta de 20 dias durante um mês na academia e você foi 10 porque no seu plano você subestimou demais a rotina e acabou não lidando com contratempos, por que não colocar agora, de repente, uma meta mais realista, mas mais praticável na sua rotina, para que você se frustre menos e coloque um plano que é execuível, executável? Por que não fazer isso? Não remoa planos que não deram certo ou planos que foram feitos pela metade. Se permita errar e replanejar. E para isso eu sempre recomendo que vocês usem, por exemplo, blocos de notas, onde você anota os seus pontos, onde tem que chegar. Eu sempre os uso e recomendo que vocês o façam sempre. E se você quiser mais leituras sobre esse tipo de coisa, eu coloco aqui na descrição desse vídeo uma lista de livros que você pode, a partir da área que você quiser, se aprofundar em cada uma delas. Desenvolvimento pessoal, enfim, né? Inteligência emocional, aprendendo a aprender. A depender da área que você quiser se especializar, você vai poder então entrar nesse link e ver ali a lista no site. E talvez alguns dos títulos você adquirindo possa ter ainda mais ideias e insights poderosos para o seu dia a dia. Permita-se errar, reformule o plano e siga em frente. Essa é a nossa 4ª lição que, quebrando essa ideia, você vai ter uma visão muito mais otimista, até mesmo das suas falhas.
Então, senhores, se gostam desse conteúdo aqui, peço que compartilhem ele com aqueles seus camaradas aí que estão numa fase aí meio ruim e precisam superar esse tipo de situação para ter aquele estalo necessário. Eu vou ficando por aqui. Ricardo Tomé falando pelo conselho. Até mais, senhores.